Ótimo, boa noite a todos que estão aqui, pessoal de casa também que nos acompanha. Vamos ficar de pé, fazer uma oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos assentar. Já que todos me ouvem, a aula também vai ser gravada, né? Para o pessoal de casa que não está online agora poder ver. Quem está com o curso, plano de curso em mãos, que eu enviei, a nossa matéria é a Introdução à Sagrada Teologia. Tranquilo, uma introdução mesmo. São 14 aulas, horas-aulas. Interessante que a gente chama essa matéria, essa introdução, de Sagrada Teologia. Mas se a gente for ver o termo correto mesmo, pessoal de casa, é teologia. Ela ganha esse aspecto de sagrada somente na era medieval. A gente vai ver especificamente que é esta era medieval que muitos conhecem como cristandade, onde não tinha outra religião predominante a não ser a Igreja Católica. Ela que dominava toda a sociedade ali do meio medieval. É a cristandade. Então ela ganha este nome de Sagrada Teologia. Mas vamos primeiro ver a nossa ementa, o nosso plano de curso. O pessoal de casa pode pegar o plano de curso também e me acompanhar. Introdução à Sagrada Teologia. Todos têm? Imprimiram? Ótimo. Não, tranquilo. Só para a gente ver. A ementa do curso de introdução à teologia, ou à Sagrada Teologia, na verdade, esse curso ele tem muitas aulas, horas-aulas. Aqui foi reduzido para 14 horas-aulas. Ou seja, o conteúdo que a gente vê na introdução à Sagrada Teologia, ele também deveria ser enxuto. Porque todo o conteúdo introdutório não ia ser visto em 14 horas-aulas. 14 horas-aulas não é o suficiente. Por isso que vocês vão ver, a gente vai andar. Boa noite, meninas. Podem chegar. É de lá. Isso. Pode vir lá, antes de chegar. O conteúdo é muito extenso. É um conteúdo introdutório, que é 30 a 40 horas-aulas, mas aqui foi reduzido para 14 horas-aulas. Aí eu tive que pegar os principais pontos introdutórios para mim introduzir vocês, e eu junto com vocês, neste ambiente teológico. Para a gente ter uma consciência de teologia. O que é essa consciência de teologia? A gente vai ver quando a gente entra no conceito mesmo de teologia. A ementa, vocês estão em mão, ela diz assim: o curso visa introduzir o estudante no horizonte e no método da pesquisa teológica. A apresentação das principais fontes teológicas. A importância da revelação divina e da resposta humana na fé. Exploração dos fundamentos da teologia sistemática. O que seria essa teologia sistemática? É todo o arcabouço doutrinal que a igreja foi separando para ficar mais claro para o nosso entendimento. Onde o padre Bruno, na verdade o seminarista Vitor Gustavo, separou para nós. Temos a dogmática, a moral e seria a prática, né? Que é a catequética. Tá? Tranquilo? Não serve. Isso que é a teologia sistemática, ou seja, são sistemas que a igreja teve que separar para melhor entender, então, toda a doutrina católica. A teologia bíblica, que também a gente vai entrar um pouquinho nessa teologia bíblica e entender a história da Bíblia em cada livro da Bíblia. Na verdade, essa introdução à Bíblia, vocês já têm uma matéria que será vista com o seminarista Vitor Gustavo. Mas aqui a gente vê também como a teologia, ela toca a Sagrada Escritura e como a Sagrada Escritura é a fonte
da teologia. Uma das fontes da teologia. A gente vai ver isso também. E a teologia histórica. Ou seja, a gente vai ver como foi formulando, então, as várias doutrinas, ou seja, essa reflexão teológica ao longo dos séculos. A gente vai ver a patrística, a gente vai ver a escolástica, a gente vai chegar a tentar até o Concílio do Vaticano II com as formulações do Vaticano II em resposta, então, ao mundo moderno. A gente vai ver tudo isso. Abordagem dos grandes temas introdutórios. Aí sim, Deus uno e trino, Cristo e o mistério da encarnação. O Espírito Santo, aí isso é Deus, né? A igreja e os sacramentos. A vida moral e a esperança escatológica, onde a gente viu isso. Essa esperança escatológica, aquilo que está por vir. A gente vai ver também um pouco disso. Reflexão sobre a importância da teologia para a vida cristã e a evangelização no diálogo com a cultura contemporânea. Aqui, esse diálogo com a cultura contemporânea é um dos principais pontos para a nossa reflexão teológica no dia de hoje. O primeiro tópico da nossa apostila, eu vou passar com o quadro daqui a pouco, são 3 momentos do Ocidente. 3 eventos fundantes que construíram a nossa consciência ocidental. Nós somos ocidentais, nós pensamos desse jeito, nos vestimos desse jeito, cremos em Cristo Jesus, mas também vivemos numa crise antropológica muito grave por causa desses 3 eventos fundantes. Somos ocidentais deste modo por causa desses eventos fundantes, ou seja, foram construído todo, então, o pensamento ocidental e depositado em nós, isto, por meio desses 3 eventos fundantes. Eu trouxe 3 eventos fundantes, que depois da linha histórica aqui, mais ou menos, a gente vai ver que tem o principal evento fundante, ou 2 principais eventos fundantes, que diz muito respeito a nós. A gente vai ver que são esses 2 grandes eventos fundantes para nós hoje, cristãos católicos, né? Certinho? Alguma dúvida? O pessoal de casa não está deitado, não, né? Está todo mundo acordado. Os objetivos, então, compreender a natureza e o papel da teologia na igreja e no mundo. Essa fé que busca compreender racionalmente, então, a doutrina da igreja. Essa é a natureza da teologia. E o seu papel, essa sua missão, é servir, então, o povo de Deus. A natureza é compreender. A missão da teologia é servir, então, o povo de Deus, esclarecendo, então, a fé do povo de Deus. E para o povo de Deus. A gente toca isso muito na teologia pastoral catequética. A gente vai ver isso. É a aplicabilidade, então, da teologia. Não é somente o estudo, que a gente fica só estudando aqui e vai vendo conceitos. Não. Temos que aplicar nas nossas pastorais, nas nossas paróquias, então, a teologia. A teologia, ela tem que ser aplicada. Ela tem que ser aplicada e tem que ser vivida nas nossas paróquias. É um dos objetivos, então, que a gente vai ver. Identificar as fontes da teologia católica no seu uso correto. A gente já viu, já deu spoiler, né? Que a Sagrada Escritura, a Bíblia, é uma fonte da teologia. É a principal fonte da teologia? Sim, mas também temos outras fontes da teologia, como o magistério. A gente vai ver quais são as fontes, então, dessa sagrada teologia. Eu quero que vocês usem o termo sagrada teologia, e não teologia. A gente vai ver por quê. Teologia e sagrada teologia. Reconhecer a importância da revelação e da fé como fundamentos do saber teológico. A gente vai ver isso também. É um Deus que se revela. O Deus cristão é um Deus que se revela. Não é um Deus muito distante de nós. Sabe, aqueles deuses muito distantes que a gente só vai no culto e não sente a divindade, uma divindade distante. Não. Jesus é um Emmanuel, é Deus conosco e caminha na nossa história. Ele é Deus conosco. Ele se revela. E revela a face do Pai para nós. Introduzir os principais ramos e temas da teologia. Aqui seria a antropologia teológica, o homem. Aqui seria, então, a moral, a bioética, a pastoral, né, a catequética. São os temas, os grandes temas, né? A Trindade, a Assunção da Virgem Maria, que a gente celebra amanhã. Esses grandes temas da teologia que tocam a nossa vida cristã, a gente vai ver no dogma. Desenvolver
postura crítica e dialogal frente aos desafios contemporâneos da fé. Aqui está um ponto importantíssimo para nós. A contemporaneidade instaura para nós uma crise. Por quê? Porque ela não busca mais referência a Deus. O homem não busca mais referência a Deus. Não buscando mais essa referência a Deus, ele imerse numa crise antropológica. É uma crise de sentido, verdadeiramente. É um homem distante de Deus, que a gente vai ver no quadro histórico. Que se mergulha numa crise de sentido. No medievo, a gente não tinha essa crise de sentido, por quê? Porque o homem estava circunscrito em Deus. Era a fé que estava ali e explicava e dava sentido ao homem no na era medieval. Agora, o homem contemporâneo, o homem moderno, ele busca sempre algo para preencher o vazio que ele mesmo tirou. A gente vê isso. O absoluto que o homem busca e dá sentido à sua vida é Deus. É o exercício da fé. Isso que dá sentido e confere sentido à vida cristã. Na verdade, isso confere sentido a toda a existência humana. Independente se é católico ou não, um homem é um fato. É criado à imagem e semelhança de Deus. Não se importa se ele é católico, protestante, se ele é budista, islamista, não importa. O homem, ele é criatura de Deus. E a igreja, no seu discurso, dá, então, ao homem sentido por meio da fé. É o homem que se revela como alguém transcendente e busca, por meio da fé, sentido em Deus. O homem é isso. A gente vai ver. Métodos didáticos. A gente percebeu que o nosso método didático, por causa do curso híbrido online ali, são as aulas expositivas e participativas. Então, mais do que eu falar, é ouvir vocês. Então, eu tenho que ouvir vocês. Porque a reflexão teológica é refletir mesmo. Não é somente eu jogar conceitos aqui e depois dizer amém e sair. Não, temos que, então, ouvir vocês e eu também escuto vocês. A gente vai construindo, então, esse saber teológico, né? Leitura de texto e discussão em sala de aula. Mas é isso. Agora a parte que eu mais gosto. O processo de avaliação, muito tranquilo. Muito tranquilo. Será uma só avaliação. Vou ser bem bonzinho com vocês. Uma só avaliação valendo 30 pontos. 30 pontos. Será por meio do Google Meet. Tranquilo. Eu mando para vocês o link do Google Meet e vocês fazem. De boa. Né? Participação em sala de aula, 10 pontos. Aqui, então, tá. Quem quiser ganhar 10 pontos, é só, então, dizer o que seu coração está explodindo. É só perguntar, partilhar o saber teológico, tá bom? Trabalhos em grupo ou individual, 30 pontos cada. Um trabalhinho bem tranquilo também que eu vou passar para vocês. 30 pontos cada. Dá 100 pontos. Ou vocês querem 2 provas de 50? O que o pessoal de casa quer? Se for 2 provas de 50, tá tranquilo para mim. Trabalho acaba que, ainda mais que foi em grupo, a gente consegue ter uma convivência melhor. Isso, eu pensei mais sobre isso. Pessoal de casa, até porque não tem desculpa do trabalho em grupo não ser feito por causa dessa ferramenta que é o Google Meet. Da mesma maneira que vocês estão tendo aula aqui, vocês podem criar um grupo em casa, no Google Meet, e fazer online o trabalho, discutir, e me dar o trabalho. Pode sim. Deixa eu ver aqui para você. Só um minutinho, pessoal. Vou passar a senha da internet pro povo aqui, tá bom? O homem moderno aí, é o que eu tô falando. O homem moderno sempre tá querendo algo. Brincadeira. Aqui. Aí, você passa para ela, por favor? Sem essa aí. Isso, pode pegar. Então, trabalhos em grupo ou individual, 30 pontos. Certinho? É claro que o telefone, né, a gente sabe usar em sala de aula. Então, por isso a participação 10 pontos. Tá bom? Ou vocês querem mudar o conteúdo programático? Assim, as avaliações, está tranquilo? Certinho? 2 trabalhos de 30. Bem tranquilo esse trabalho.
Só fazer e entregar. Tá bom? Muito tranquilo. Pessoal de casa, se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, tá bom? Ou se não, pode também me mandar no WhatsApp. No grupo tem meu número, pode entrar no grupo e me mandar no WhatsApp. Certinho? Ok, então. O conteúdo, então. Eu quis fazer o nosso conteúdo bem didático, que a gente vai andando e cada ponto, então, a gente vai preenchendo. Aí está. Introdução à consciência ocidental. É o primeiro ponto que eu coloquei. Muitos vão se perguntar, mas o que é, então, essa consciência ocidental? O que essa consciência ocidental tem a ver com introdução à Sagrada Teologia? A Sagrada Teologia também é uma resposta do homem a Deus. A gente vai ver que a consciência do homem ocidental, ela vai caminhando até se emancipar de Deus. A consciência do homem moderno vai dizer que ele não precisa de Deus, que ele mesmo é o seu doador de sentido, que é uma mentira. Que é uma mentira. A gente vai caminhar para isso, então, nesse primeiro ponto. Atitudes fundamentais para estudar teologia. Isso é muito interessante. O que vocês acham que seria uma atitude fundamental para a gente começar a estudar teologia? Uma coisa bem simples. Oi? A mente aberta, sim. Sim, que é a razão, né, humana. Um ponto fundamental, vocês acham, para começar a estudar realmente teologia? O que vocês achariam? Ter a mente aberta, a razão, né, humana, nos abre, então, para compreender este mundo que está aí fora, que está mudando a todo momento, mas há um fundamento que não muda, que é Deus. O que vocês acham? O que mais? Ontem, Dom Cláudio, ele falou de uma coisa interessante, que a Sagrada Teologia, ou teologia, não é como umas ciências, como a matemática, né, geometria, não são como essas ciências aí. A teologia, a gente começa fazendo de joelhos, rezando mesmo. Isso é teologia. Começa de joelhos. A oração é elevar a minha meditação a Deus. É assim que São Boaventura começava. Uma fé. Aí você falou um ponto. Sim. Você falou um ponto fundamental. A fé. A fé. É impossível o teólogo fazer teologia se não tiver a fé. É impossível. Aí cai no saber humano. Teologia, então, pressupõe-se fé. A gente vai ver algumas atitudes. História do conceito, teologia. A gente vai ver que o conceito de teologia, meus irmãos que estão em casa, me acompanhando, vocês aqui, que teologia não foi cunhada por cristãos, por católicos, não. Ela foi criada por gregos, na verdade. Na filosofia grega, a gente vai ver por quê também. O objeto da teologia. A revelação e as formas de abordá-lo. Qual é o objeto da teologia? Vocês saberiam, assim, bem tranquilo, para a gente refletir mesmo. Qual seria o objeto desta ciência chamada teologia? Interessante. Formal ou subjetivo? Vamos lá. O pessoal de casa pode colocar no chat também. O objeto da teologia. Deus é o objeto da teologia. Mas você falou, é concreto? É um objeto. A gente vai ver, Tomás de Aquino, ele vai responder isso muito bonito na sua Suma Teológica. Vou passar o texto para vocês lerem. A teologia é uma ciência, porque quando a gente pega ciência, o termo moderno da palavra, o que a gente tem na ciência? O método, né? Na letra é feia, tá, gente? Não é muito católica não, tá? É o método. O método. Para ser ciência, na era moderna, há algo também que chama-se experimentação. Ou seja, à medida que uma ciência vai nascendo, ela tem o seu método e o seu objeto. E só é ciência aquilo que for experimentado. Ou seja, na empiria mesmo, nos sentidos.
Só é ciência aquilo que a ciência toca. Mas Deus não é palpável. É uma falácia. Por que uma falácia? Muitos vão dizer, não é ciência, porque o objeto da teologia, que é Deus, a gente não vê. É Deus lá em cima. É uma mentira. O que vocês acham que é uma mentira? Uma forma de ciência, né? É uma ciência. É palpável. É palpável. Sim, a fé, assim, isso. A fé vai dar um pressuposto bom. Mas existe algo na teologia e em Deus que é muito palpável. Na verdade, é histórico. É um evento fundante que a gente vai ver. Ele é chamado, todo mundo conhece, eu acho, é Deus. Mas Deus não é palpável. Só que Deus encarna. É Jesus. Jesus, ele é palpável, histórico, ele se encarna no seio da Virgem Maria. Então, este objeto, lá Deus eterno, todo-poderoso, ele se encarna. É gente como a gente mesmo. É ao mesmo tempo divino e agora humano, Jesus Cristo. Então, toda a teologia católica tem como centro Deus, mas é um Deus pessoal. É Jesus. Na verdade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso tudo por meio da fé. A gente vai ver isso muito com clareza. É uma pegadinha, né? Aí muito pode dizer, não, não é ciência, mas é ciência. É ciência. A gente vai ver o objeto formal da teologia e o objeto subjetivo da teologia. Para as próximas aulas. É só um gostinho do conteúdo que está por vir. Alguma pergunta? Tranquilo, né? Aí, ó, o quinto ponto, a razão que você falou, a racionalidade própria da teologia. Ah, mas teologia não é fé? Só fé? Não, a gente vai ver que teologia não é fé, ou somente fé. Esse é o termo correto. A teologia, ela é fé, mas é também razão. A razão, ela ilumina, ela explica a fé, e a fé vai iluminando a razão do ser humano. A gente vai ver como que isso acontece. No saber teológico. Aí tem dois momentos muito importantes para nós, a patrística e a escolástica. A patrística são os primeiros santos da igreja, na verdade, os santos padres da igreja, que recebendo então a tradição bíblica, começaram a explicar a tradição bíblica por meio da filosofia grega. Na verdade, eles vão aos gregos e buscam conceitos gregos para explicar, então, a teologia da Bíblia, a Bíblia, os conceitos bíblicos. A gente vai ver isso muito claramente. O principal expoente aqui da patrística, todo mundo conhece, Santo Agostinho. É um gênio, é um gênio. Santo Agostinho, gente, é um gênio. Se vocês puderem ler algum livro de Santo Agostinho, eu recomendo Confissões. É belíssimo. A vida dele, é a filosofia, mas a teologia dele é muito bonita. Então, Santo Agostinho. Na escolástica, a gente tem Santo Tomás de Aquino. Aí é um dos maiores santos, doutores da igreja. Imbatível. Imbatível. Sua Suma Teológica e Suma contra os Gentios são escritos assim de muito peso teológico mesmo. Ele se debruçava na filosofia aristotélica para explicar Deus e as potências de Deus e o ser humano. Isso é São Tomás de Aquino. Explicando também os anjos. Ele é chamado de doutor angélico. A gente vai ver que Santo Tomás de Aquino é para nós hoje uma resposta contra a crise de sentido do ser humano. É Santo Tomás de Aquino. Ou seja, a teologia de Santo Tomás de Aquino, ele confere sentido à pessoa humana. Muito importante a teologia de Santo Tomás de Aquino. Os pilares da Igreja Católica. Por que a gente não é protestante, pessoal de casa? Tradição. Tradição é um pilar. Tradição é um dos pilares. O que mais? A gente vai ver. A Bíblia é um pilar. E o magistério é o outro pilar. É o outro pilar. Então, esses três pilares dão à igreja estabilidade. Estabilidade. São as bases no qual o conhecimento e a doutrina da igreja ela vai crescendo e vai se ficando.
A gente vai ver, então, os 3 pilares da Igreja Católica, da fé católica. Aí o dogma, o 7º ponto, que a gente vai ver, o dogma, que é um objeto assim muito tranquilo de ver, mas a gente vai ver também a dogmática católica. Tudo que se refere à dogmática católica, se der tempo, claro, 14 aulas, né? A gente vai ver a antropologia teológica, Deus, a gente vai ver também que Deus é trindade, é um dogma. Só que se a gente for explicar e procurar na Bíblia, o termo trindade não tem na Bíblia. É um termo católico. É um dogma católico. Que a igreja explica. Os santos, São Tomás de Aquino explica. São uma usia em 3 hipóstases. Uma substância em 3 pessoas. Isso é o Deus cristão. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A gente vai ver como que é essa explicação, então, do dogma e ver alguns dogmas. Na verdade, pessoal de casa e vocês aqui, um dos nossos trabalhos vai ser em cima, então, dos dogmas. Dos dogmas. Eu quero que vocês trabalhem os dogmas. Bem tranquilo. Certinho? Interessante que amanhã a gente celebra um dogma. A Assunção da Virgem Maria é um dogma. Muito importante. Na verdade, é uma resposta também para o homem contemporâneo. Então, a razão da alma, o objetivo da alma de ver a Deus e a dignidade do corpo, junto à alma, glorificado, que vai para Deus. Isso é o dogma da Virgem Maria. Ela é assunta de alma e corpo. O corpo, ele não é mau, como pensava Platão. A gente vai ver isso. Não é mau. Mas ele deve ser corrigido por causa do pecado original, do pecado pessoal. A gente vai ver isso claramente. O corpo não é mau, mas ele deve ser corrigido por causa das paixões que ainda habitam no corpo. Certinho? Alguma dúvida do nosso conteúdo? Tá tranquilo? Vocês esperavam outro conteúdo? Ou vocês querem adicionar outros conteúdos? Pessoal de casa? Tá tranquilo? Podemos ver outro conteúdo, algum ponto que vocês, nossa, eu queria ver isso. Podemos ver aqui também. Agora eu não tenho entendimento. Oh, não, é isso, não, isso. É sim que é bom, mas assim, algum pontinho que vocês, nossa, eu queria saber por que é isso. Vamos ver aqui na introdução à teologia. Isso. Uhum. Vamos dizer, a introdução da introdução, né? Introdução da introdução, porque é 14 horas aulas, é muito pouco tempo. Mas a gente pode ver um ponto que vocês estão, isso eu queria ver. Podemos ver aqui na introdução à teologia. E para nós hoje, é o ponto que eu não falei, está aqui, é o Concílio do Vaticano II, aí sim. É a resposta, na verdade, a igreja utiliza um termo para explicar o concílio, que é adornamento. Adornamento. Isso é o termo que vai definir o Concílio do Vaticano II. O que quer dizer adornamento? Atualização. Né? Vai atualizar, no sentido de trazer às claras para nós tudo que a igreja crê e ensina. Vai clarificar para toda a igreja mesmo tudo o que ela crê e ensina. E vai tirar algumas coisinhas que impedia nós de acessar mais, então, esta doutrina que chega até nós. Na verdade, o Concílio do Vaticano II é uma abertura ao próprio povo da igreja. Isso é o Vaticano II. Muitos acusam o Vaticano II de ser errado, né? Vocês podem ver na internet que muitos vão voltar no Vaticano II e dizer que o Vaticano II destruiu a igreja. Destruiu a igreja. É uma mentira. Na verdade, o Vaticano II ele atualiza para nós coisas que foram perdidas também ao longo dos séculos. E clarifica para nós, então, homens modernos, o sentido de ser filhos de Deus. Filhos de Deus. Vamos ver, então, o intuito do Vaticano II e, de maneira bem rápida,
as 4 constituições do Vaticano II. Lumen Gentium, que é sobre a igreja, Luz dos Povos, que é a igreja, a Sacrosanto Concílio sobre a liturgia. A Sacrosanto Concílio sobre a liturgia vão acusá-la de que o padre mudou. Rezava de costa, de uma hora para outra começou a fazer diferente. Mas por quê? Tem toda a explicação. O latim caiu em desuso. É uma mentira. É uma mentira. A Sacrosanto Concílio ela vai explicar que a língua vernácula ela pode também ser usada nas celebrações. Mas que o latim não está totalmente excluso agora. Não. A gente vai ver como foi a Sacrosanto Concílio, o seu processo bonitinho. Que é tanto acusar. A Dei Verbo, que é sobre a Bíblia. A Bíblia. E sobre a esperança no mundo, que é a 4ª Constituição. Na verdade, é sobre o homem. Sobre a esperança no mundo. A gente vai ver, então, que também é muito acusado, né? Porque essa Constituição sobre o homem no mundo abre um pouquinho o leque para a compreensão de homem. Porque a compreensão católica parecia ser somente para o católico e o homem católico. Na verdade, não. Um homem, ele é compreendido, independentemente da sua fé, como criatura de Deus. Isso é muito importante para nós hoje. Independentemente da sua fé, um homem, ele é criatura de Deus. Criado à imagem e semelhança de Deus. A gente vai ver isso. Mas é claro que o pressuposto essencial para a salvação é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Isso é o Vaticano II. Certinho? Tá bom? Se vocês não têm mais nenhuma perguntinha, ninguém tem uma pergunta, tá tranquilo? Pode perguntar? Aham. Do Bernardo. Isso. Isso, Isso, a missa antiga. Na verdade, esta missa antiga, que eles falam que é a tridentina, não é a missa tridentina. Porque no começo da igreja, não era o latim utilizado nas celebrações. Era o grego. O Novo Testamento, todo ele foi escrito em grego. Então, a língua ali dos primeiros cristãos católicos era grego. E se a gente for olhar em Atos dos Apóstolos, como vai definir a primeira celebração e a comunidade cristã ali, vai dizer que eles se reuniam no dia de domingo e partilhavam tudo que eles produziam. Isso era a Santa Missa ali, né? Como a gente conhece a Missa Tridentina, vem então do Concílio de Trento, né, que veio trabalhando tudo isso bonitinho e colocou umas vestes mais esplendorosas, deu claridade, né? Mas a missa de sempre não é tridentina, de fato. Não é tridentina. Né? Ou seja, a missa rezada em latim. Né? Mas é claro que a compreensão de missa rezada em latim, da tridentina, abre muito nós para uma missa mais sacrificial, que é muito importante. Porque a missa é verdadeiramente ceia, mas também é verdadeiramente sacrifício de Jesus. Isso é o ganho da missa tridentina, do Concílio de Trento. Mas é uma falácia dizer que a missa tridentina é uma missa de sempre, que nem foi de sempre. Né? Os primeiros cristãos não rezavam de costas. Não tinha, então, este rito tridentino lá com os apóstolos. Não tinha. Foi sempre uma adaptação, foi sempre um estudo, e vocês vão ver isso na liturgia, quando vocês tiverem liturgia, no próximo semestre. Vocês vão ver isso claramente. Mas aqui é só uma introdução. Uma introdução. Certinho? Quantas horas? Sim? Sim. Por exemplo, tem várias funções e várias que vão ser atribuídas. Não, então, aí... Você sugere lá Sim, a Bíblia de Jerusalém... Deixa eu colocar aqui. Então, a bibliografia básica aqui é essa aí, ó. A Bíblia de Jerusalém. Por que a Bíblia de Jerusalém? Por causa da tradução dela. Muito boa a tradução. E a Bíblia de Jerusalém, ela tem notas explicativas. Muito tranquilo. E cada livro tem uma introdução de cada livro. Por exemplo, Sabedoria de Salomão tem uma introdução explicando o livro de Salomão. Eu penso que quem está com a Ave Maria aí, ou a pastoral, não vai ter. E a tradução não é tão, para nós aqui, no campo acadêmico, muito boa. Aí é mais pastoral.
para nós aqui, a Bíblia de Jerusalém e os conceitos que ela traz é muito mais acadêmico para nós, porque se aproxima muito do grego, tá? Então, eu recomendo a Bíblia de Jerusalém para o estudo, certinho? O compêndio do Vaticano II está aqui, o Vaticano II inteiro está aqui, recomendo. Eu tenho PDF, posso mandar para vocês, se não quiser comprar. Não precisa comprar livro nenhum, tá, gente? São só recomendações básicas. Mas a Bíblia de Jerusalém é muito boa para se ter, então, eu recomendo comprar. Dicionário básico de teologia, também não precisa comprar. Eu coloquei aí, mas está aqui, os conceitos teológicos, muito bom. Está aqui também, pessoal de casa. Há uma obra básica, né? Teoria do Método Teológico, do Clodovil Boff. Eu tenho o link e o PDF desse que eu vou mandar no grupo. É a base do nosso curso. É este livrinho do Clodovil Boff, que é irmão do Leonardo Boff. Só que ele não é da teologia da libertação. A gente vai ver um pouquinho dele. Ele não é da teologia da libertação. O nosso amarelinho, todo mundo conhece, pessoal de casa, que é a fonte segura para nós hoje. É o Catecismo da Igreja Católica, que um pessoal aí, há poucos dias atrás, estava criticando. Catecismo da Igreja Católica, o nosso amarelinho. E, muito importante mesmo, Fides et Ratio, Fé e Razão, do Papa João Paulo II. Aqui tem um manual assim, de teologia entre fé e razão, explicação de fé e razão, uma resposta para o homem contemporâneo muito profunda e muito atual para nós. Como o padre falou, a fé e a razão, ela constitui duas asas, no qual o ser humano e a alma humana contemplam Deus. Aqui está, então, Fé e Razão, do Papa João Paulo II. Esses são os livros, assim, base do nosso curso. Tem outros aí, Santo Agostinho, Confissões, São Tomás de Aquino, né? Suma Teológica, né? Mas a base está nesses aí. Certinho? Tranquilo? Falta 10 minutinhos, eu acho. Aula introdutória, né? Até a gente apresentar o conteúdo e as obras, né, gente? Como o horário. Mas eu não quero deixar passar, não. Vamos, então, para o nosso primeiro tópico. O pensamento ocidental. Só para a gente criar, então, uma consciência de ocidentes que a gente tem. Uma consciência ocidental. Quem trouxe papel aí, se anotar alguma coisinha? Pessoal de casa, não se preocupe, a gente vai tirar foto do quadro e mandar para vocês, tá bom? Eu peço aos meninos, certinho? A consciência ocidental, primeiro tópico, então, da nossa matéria. Vamos criar, então, essa consciência agora. Vamos fazer uma linha do tempo aqui? Aqui. Pessoal de casa, e vocês aqui, isso aqui é a linha do tempo. Na verdade, a história do Ocidente. Né? Vou colocar aqui em cima. A história do Ocidente, nós somos ocidentais, e como o Ocidente foi se construindo, tem três momentos muito importantes para a gente compreender como o pensamento de homens ocidentais foram gestados e foram construídos ao longo dos séculos. O primeiro deles, vocês estão aí, a apostila, mas não precisa pegar a apostila, vamos copiar se vocês quiserem, não tem importância também. Vai ser colocado aí, é o nascimento da filosofia grega. Interessantíssima filosofia grega. Antes da filosofia grega, existiam os mitos, pessoal de casa. Os mitos explicavam a realidade para o homem ali. A criação do mundo, o que é um homem. Mas os mitos, eles foram caminhando e não era mais suficiente como métodos de explicação para a criação do mundo. Até que, com esse decaimento dos mitos, vocês vão ver isso claramente na introdução à filosofia, nasce, então, aquilo que a gente chama de filosofia grega. A filosofia grega é o uso exclusivamente da razão humana para explicar, então, toda a realidade. Por exemplo, o primeiro filósofo da filosofia grega é Tales de Mileto,
chamados pré-socráticos, ali, os primeiros filósofos. Tales de Mileto, ele vai dizer que existe, então, algo que permeia toda a realidade e que é o fundamento e origem de toda a realidade. Não é um mito, não é, então, um conceito religioso. Ele, utilizando da sabedoria e da razão humana, ele vai dizer que tudo que permeia, está presente em tudo, que tem umidade e que dá fundamento a tudo, e tudo que existe veio disso, desse fundamento, ele vai dizer que é a água. Gente, é uma jogada intelectual, assim, que a gente não tem, assim, capacidade de compreender lá, né? Hoje a gente tem. Mas lá, na filosofia antiga, é uma capacidade intelectual, assim, muito grande mesmo. Muito grande. É o intelecto humano que sai, então, dos mitos. O que é o mito? Aquele que explicava a realidade. Zeus, os deuses gregos, né? A gente pode citar aqui. Então, sai disso para, então, o uso exclusivo da razão. Então, Tales de Mileto vai dizer que a água que vai dar fundamento a tudo que existe. Isso é o fundamento de tudo que existe. Por quê? Porque tudo que existe há umidade. Você tem umidade. Esse ar que nós respiramos tem umidade. Então, tudo que existe tem o seu fundamento e princípio na água. A água é que dá fundamento, que é fundamento, e dá origem a tudo. Mas é mais racional e sistemático. É um saber racional e sistemático. É aquele que a gente vai ser conhecido como logos grego. Logos grego. Logos grego, então, é toda a filosofia grega que explica a realidade. Vai de Tales de Mileto até Plotino. A explicação racional da realidade. Vocês vão ver isso na introdução à filosofia. A gente vai ver isso aqui não. Na introdução à filosofia. Mas este ganho aqui começa, então, a gestar o pensamento ocidental de maneira que a gente não compreende. O uso exclusivo da razão humana. É a razão humana que ganha, então, espaço. A filosofia consciência, mítica e religiosa, deixa de ser uma ferramenta para explicar os fenômenos da realidade, bem como a origem do mundo do homem. Nasce um saber sistematizado, pautado na razão, que é capaz de explicar as indagações humanas acerca da realidade. É a razão humana. É a razão humana. Segundo momento, que vai, então, fundar o Ocidente, a nossa forma de pensar ocidental. É a assimilação, então, desse arcabouço aqui, da filosofia grega, dos conceitos gregos, como logos, pelo cristianismo. É o segundo ponto aí da apostila. É a assimilação da tradição filosófica grega pelo cristianismo. Então, vou colocar aqui cristianismo. Logos, né? Tá bom. Ou seja, aqui nasce, então, a teologia sagrada. Porque os primeiros pensadores cristãos ali receberam, então, a tradição bíblica. E querendo explicar a tradição bíblica, eles voltam, então, na tradição filosófica para explicar, então, os dogmas e a revelação divina. Exemplo muito, assim, tranquilo da gente entender é a Trindade. É a Trindade. Na verdade, a Trindade não é um termo do cristianismo, da Bíblia, mas é um termo que cunhado, né, pela tradição cristã e com conceitos da filosofia grega. Por exemplo, um conceito grego que é ousia não é cristão. Não é cristão. É um termo grego. O que é ousia? É substância. Substância é aquilo que faz uma coisa que ela seja ela mesma. Então, o cristianismo volta ao logos grego, pega este conceito de ousia, de substância, e aplica a Deus. Deus, então, tem uma única substância, uma única ousia, o mesmo significado. Ou seja, essa ousia grega que faz com que uma coisa seja ela mesma não outra. Em Deus há uma única substância divina. Substância de Deus. Só também que em Deus
por meio da revelação, é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso vai dizer como pessoas, são pessoas da Trindade. É uma só substância divina. Mas em Deus há três pessoas. São três hipóstases. Três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Distintas, mas que contém uma só usia, ou seja, uma só substância divina. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Só que não são três deuses. Porque a Trindade, ela não se separa. Elas são três pessoas distintas, com a mesma substância, e não são três substâncias, é a mesma substância divina. A mesma usia, a mesma substância. Uma substância divina e três pessoas. É um mistério que deu pano à manga no cristianismo. Aqui eu estou sendo muito rude, muito rude. A gente vai ver isso. Só para a gente, o tempo está acabando, mas é um argumento atrás de argumento, um saber teológico muito pesado, e que Santo Tomás de Aquino explica isso perfeitamente. Olha aqui, começa aqui, com a tradição bíblica, e vai até Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, então, dá uma explicação racional, pautada na revelação, claro, sempre a revelação ali, da Trindade. Utilizando, então, os conceitos aristotélicos, que vocês vão ver na introdução à filosofia. Mas é aqui que está a cristandade. É o segundo momento, então. Bom, já acabou. Já acabou. Mas aqui, esse segundo momento, que vai fundar e que vai dar muito mais bases à nossa forma de pensar ocidental. É aqui que Deus dá sentido, então, ao homem. É aqui que o saber teológico ele ganha a característica de sagrado. É aqui que a teologia, e em Santo Agostinho, que a gente vai ver, a teologia ela é chamada de sagrada teologia. Só que Santo Agostinho não gostava desse termo teologia, porque é um termo da filosofia grega. Ele chama teologia de doutrina sagrada. De doutrina sagrada. Não é teologia. Isso vai até também em São Tomás de Aquino. Mas, nesse segundo momento aqui do cristianismo, é o saber teológico, é a explicação dos dogmas, é a reflexão teológica que vai ganhando força e vai se estruturando. É isso que dá base para nós hoje, nesse segundo momento aqui. Só que aqui, nessa explicação racional de Deus, e Deus sendo então o pressuposto essencial, é Ele que explica toda a realidade, isso acaba. Há uma ruptura no Ocidente aqui, a aula acabou, tá, gente? Mas só para a gente entender na próxima aula. Há uma ruptura, porque nasce a razão moderna, que vai estar longe de Deus. Não vai mais se pautar na fé, vai rejeitar totalmente a fé, vai rejeitar também totalmente o Deus cristão, a cristandade, a reflexão teológica dos cristãos, dos católicos, para a gente entender mais, e vai se voltar exclusivamente da razão. Mas não como os gregos faziam. Não como os gregos faziam. Porque aqui, nesse terceiro momento fundante, nasce aquilo que a gente chama de ciência moderna. Tudo que é verdade tem que passar, então, pelo saber científico. Pelo saber científico. Pelo saber científico. É o saber científico, agora, da modernidade, que vai ditar o que é verdade e o que não é verdade. O Deus não mais gera em nós algo que a gente possa responder. Deus também não dá mandamentos para nós aqui, para a gente seguir. A fé não responde mais nada na realidade aqui. Somente o humano no âmbito humano. É o ser humano em si mesmo. É o homem que se torna Deus por meio da sua razão. Pautado em que, então? Se não é mais na fé? Na razão. E essa razão a gente vai traduzir como? O saber científico. É a ciência moderna que vai explicar toda a realidade do homem. Toda a realidade. Só que o que vai acontecer
com esse saber científico, o homem, ele vai chegar a certo ponto, e essa razão vai se aprofundando, e não vai ter mais referência ao transcendente que é Deus, que gera, então, sentido para a nossa vida, vai chegar até os nossos dias de hoje, e vai se instaurando uma crise de sentido. Crise de sentido é a palavra-chave, claro, uma das hermenêuticas, né, para entender os dias de hoje. É um homem que não mais tem referência ao Deus cristão, à fé. E não é mais contemplativo, como pensavam os gregos. Não é mais contemplativo, como pensavam os gregos. É o homem em si mesmo, pelo seu saber científico. É ele que querendo pôr-se como um próprio Deus. E o homem não pode se colocar como fundamento da existência, porque o homem ele é falho. Ele é falho. A gente vê isso até, não só como quarta, mas vendo isso até mesmo no protestantismo. No protestantismo? Daí só a Isso. Sagrada Escritura. O Fernando, vocês vão ver. Só a Isso, perde. Isso. É atacado aqui, nesse momento histórico aqui, a reforma protestante com Lutero, 1515, a memória, ganha impulso. Ou seja, aqui, nesse momento decisivo do Ocidente, a Igreja Católica ela é contestada. A Igreja ela é contestada em toda a sua doutrina. Em toda a sua doutrina. Só que não é somente o protestantismo que vai contestar a Igreja. Os filósofos aqui também vão contestar a Igreja. Vai contestar a tutela da Igreja e do saber. Porque a Igreja aqui, ela era aquela que dava o saber para todos, por causa dos teólogos. Ela que tutelava o saber. Só que aqui é tudo contestado. Ou seja, o poder da Igreja é contestado. A teologia católica é contestada. Tudo é contestado. Tudo. A Igreja ela é atacada aqui, na Reforma Protestante, neste novo saber científico. É tudo. A Igreja sofre um baque. Só que Deus, de infinita misericórdia, sabendo disso, inspira a Igreja a um novo suspiro, que está aqui. A gente fala assim, um novo suspiro, que é mais a reafirmação dos dogmas católicos, da teologia católica, colocando Santo Tomás de Aquino no centro da reflexão filosófica. Isso nós chamamos de Concílio de Trento. Por isso que o Concílio de Trento, muitos amam o Concílio de Trento. Porque o Concílio de Trento é aquele que deu a resposta e que bateu de frente aos luteranos e à reforma protestante. Foi ele que reafirmou de novo a doutrina católica e deu bases para a Igreja Católica. O catecismo nasce aqui. Nasce aqui. Certinho? E reflexão católica, de novo. Claro que aqui, com o protestantismo, será uma nova teologia chamada protestante. Então, a teologia parece ter ramificações com o protestantismo. Certinho? No próximo aula, a gente continua, que é muito importante, esse pensamento ocidental. Pensamento ocidental. E a gente entra, então, na disposição e no conceito de teologia. Certinho? Alguma dúvida? Pessoal de casa, alguma dúvida? Nesses 3 momentos fundantes aqui? Não? Quando eu falei 3 momentos fundantes, não dá tempo, né? Já que bateu o cinto, vocês querem lá tomar café, né? Aqui tem o momento fundante. Antes do cristianismo, o momento fundante. O que é? Por que tem o cristianismo como momento fundante? Exatamente. A encarnação do Verbo. Vocês vão ver com o Fernando. A encarnação do Verbo. É Jesus que nasce. Depois ele prega. Sofre sua paixão, morte e ressuscita verdadeiramente. Aí sim. É Jesus também glorificado. Aí sim. É Jesus ressuscitado e glorificado. É o maior evento fundante para nós hoje. É Jesus que ressuscita. Temos teologia por causa do ressuscitado. Do ressuscitado.
É o grande evento fundante para nós hoje. Diferente do nosso Deus, né? É diferente do nosso Deus, isso. Nenhum Deus tem isso aqui, ó, esse momento fundante aqui, de encarnar. Certinho? Pode tomar café, tranquilinho, na próxima aula daqui a pouco. Foi uma introdução da introdução, tá, gente? Acho que a gente demorou mais, perdão, no plano de ensino, né? Mas nas próximas aulas a gente volta mais nisso. Eu quero ouvir vocês sobre essa construção do Ocidente. Tem muito mais coisa. Aqui tem aquilo que a gente odeia. É chamado aqui, ó, né? Aquilo. Teologia da libertação. Cenas dos próximos capítulos, tá bom? Agradeço vocês e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bendito e adorado. Pessoal de casa, agora deu um intervalo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp, certinho? Eu, assim como ontem, eu disponibilizado no YouTube. É disponibilizado no YouTube. Gravar as aulas e colocar lá. Sim. A gente nem pegou a fita para aluno aqui. Acho que deu. Boa, boa. Deixa aqui essas perguntas lá. Tem um barzinho lá, se vocês quiserem comer alguma coisa. Os meninos ficam do lado. É uma introdução, mas se vocês for ver, é muito mais profundo do que uma introdução verde, né? Nossa, eu tô perdidinha. Eu não Não, entendi. não. Não, tranquilo. Esse workshop tranquilo. Vocês vão ver que é muito mais tranquilo. Não deu muito tempo de ficar explicando por causa da emenda, né? Eu nem ia passar emenda, mas eu não sabia, né? É interessante. Tudo que está aqui está na apostila. Muito tranquilo. Aí é por isso que eu quero que vocês também falem. Né? Reflexão teológica. Mas vamos deixar a filosofia de lado, né? Vamos para a teologia, né? Filosofia desde com João Pedro agora, vocês veem como que é o saber filosófico, é muito mais. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui. É.
Não, não vai. Onde parece na hora que você falou que ele tem dinâmica, eu não fiquei disposto. Então, a parte de baixo aqui. Agora, você não vai resolver depois. Não vou. Depois eu quero fazer a e ele não tem uma caminhada. Eu falei, então, eu acho que ele estava muito antes de passar a cheia, ele fala que você prepara, que você vem separar, ele precisa passar, não, que ele vai discutir o que parece. Mas ele não tem sensação, vai discutir, qualquer coisa, vai um pouco. E ele não costuma do centro, ele tem que fazer o gosto. Ele tem muito bom. E outra, se a gente falar, é pior. Eu falei assim, você acha que você dá conta do não para. Ele vai preocupar, mas é porque o meu filho mais velho, ele não eu acho que e ele hoje não é muito difícil na nova. Aí eu tenho falado, eu tenho que checar no serviço. Trabalho do jeito de ser grande. Trabalho para estar muito como um valor de recurso. Eu não levo de pouco mais. Tinha 16 anos. Ele está bravo. Ele é evangélico e ele foi e era de só de homens. E ele concluiu compartilhar a palavra para fazer uma volta só o legal é que ele foi o novo, não ele sabia confiar. É isso. Você pegou nós daqui, nossa. Mas eu não estava falando, eu não estava falando. Não, eu tenho 10 anos, altos. A mente dele é boa, né? Está dando pensar de novo. Porque há tantas coisas mesmo. Nós podemos começar, então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo vosso. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, São Maximiliano Maria Couto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós vamos iniciar o curso de História da Igreja, e eu acredito que passa a ser muito importante para nós a história da Igreja, de fato, porque
uma das coisas que mais é atacado dentro das escolas, das universidades, é sobre a questão da própria igreja, né? Como que a igreja reagiu em determinado período, o que de fato aconteceu, né? Então a gente consegue perceber que vai ser importante para nós estudar a história da igreja, para a gente ter a capacidade de defender a nossa própria fé, a dar razões à nossa própria fé, né? De tudo aquilo que a igreja passou, de todas as histórias, né, de todos os acontecimentos, é lançar um olhar sobre essa igreja, sobre essa história, e lançar um olhar com a fé, de fato, né? Se a gente fosse pegar todo o nosso plano de curso, vocês vão perceber que eu enviei para vocês a apostila só da história da igreja antiga, né? Então, a gente vai estudar a história da igreja antiga, que é primitiva, né? A história da igreja medieval, a história da igreja moderna e a história da igreja contemporânea. Aí, se sobrar um tempinho, a gente estuda a história da igreja do Brasil e também é um pouquinho da história da nossa diocese, né? Mas, inicialmente, a gente vai estudar nos primeiros, pelo menos uns 3, 4 dias, uns 3 dias é o suficiente, 2, para a gente estudar sobre a história da igreja antiga. Vocês vão perceber que eu não vou conseguir passar a história toda do ano 1 até o ano de hoje, né? Assim, seguido, né? Os maiores acontecimentos. Mas os temas mais importantes, é a minha intenção que a gente passe por eles, né? Os temas mais importantes, desde a igreja primitiva, do nascimento de Cristo, né? Em Pentecostes também, até os dias de hoje. Então, a gente vai pegar os melhores momentos, assim, entre aspas, os mais importantes momentos, né? Para a gente dar razão, de fato, para a nossa própria fé. Sobre a questão da história da igreja, eu coloquei que a gente vai ter 3 métodos avaliativos, que vai definir ao decorrer do curso. Está aí no plano de curso, né? Eu coloquei só o método avaliativo, né, que vai ser 2 trabalhos, que de fato vai ser para a gente combinar durante a entrega, qual que vai ser os temas, e no finalzinho, uma avaliação valendo 50 pontos, né? Quando a gente vai estudar, então, a história da igreja, a gente já pode começar estudando. Existe um elemento essencial para estudar a história da igreja. Vocês podem ir perguntando, porque nem tudo que eu vou falar vai estar na apostila. Então, um elemento fundamental para nós estudarmos a história da igreja é somente que vai complementar o nosso estudo. Esse elemento fundamental, ele se chama fé. Qualquer história que nós estudarmos, qualquer outra história que nós vamos estudar, talvez a gente não precise ter a fé, porque é simplesmente uma história, né? Se eu contar alguma história aqui para vocês, de fato não precisa de compreender a partir desse elemento da fé. Mas quando a gente fala de história da igreja, nós precisamos desse elemento aqui que é muito importante para nós, que é a fé. Sem a fé, a gente não vai compreender o que é a história da igreja. E a história da igreja vai ter momentos de dificuldades, a história da igreja vai ter vários momentos de diversidades, mas se a gente não tiver o olhar da fé para compreender, e dentro dessa história da igreja, há alguém que conduz essa história, que é o próprio Espírito Santo, o que conduz, né? Nós vamos achar que essa história da igreja é uma história como qualquer outra história. Então, qual é o elemento fundamental para estudarmos a história da igreja? A fé. Por que é importante a fé? É importante a gente compreender que em todos os momentos da história, em todos os momentos de fato da história, se conduz o próprio Espírito Santo, é conduzido pelo próprio Espírito Santo. Por que a gente fala nesse sentido que a gente precisa da fé? Porque a igreja, por mais que ela seja um elemento, em partes, humano, ela é também um elemento divino. Então, a gente vai ter a questão de olhar com a razão, de ter a razão, de estudar com inteligência, de fato, né, para compreender essa história, mas pelo fato da igreja ser também um elemento divino, a gente precisa ter também a dimensão
da fé. Nós precisamos ter também a fé. É aquela historinha. Existe, se aparecesse para a gente ler, vamos fazer de conta, ninguém nunca viu um elefante. Se ninguém, o Padre Paulo Ricardo conta essa história, é muito interessante. Faz de conta, ninguém conhece o elefante, ninguém faz ideia do que é um elefante. E apareceu aqui na grama do seminário uma pata, uma marca, uma pegada muito grande de um animal, de fato, né? E apareceu essa pegada ali. O que a gente pode pensar sobre essa pegada? É uma pegada grande, então, de fato, pode ser que seja um animal grande. Nós podemos olhar, o que a gente pode olhar? A profundidade. Né? Se um for uma pegada um pouco mais profunda, nós podemos deduzir que é um animal pesado. E a gente vai começar a deduzir o que pode ser esse animal. Mas a gente só vai ter a certeza do que é, de fato, esse animal, se nós vemos esse animal. Pela pegada, a gente consegue deduzir que o elefante é um animal simples, sei lá, ele é gordo, ele tem um... Como é que fala? Isso. A gente consegue deduzir isso aí? Não, a gente não consegue, a gente não vê o animal, né? Então, a gente precisa do quê? Da fé. A gente pode usar os estudos, a gente pode começar a compreender a coisa, mas alguns elementos a gente só vai ser capaz de compreender se a gente tiver a fé. E o que é a história da igreja? A gente só vai compreender o sentido todo dessa história da igreja quando nós estivermos, de fato, face a face com Deus. Por isso que precisa do elemento da fé. Sem o elemento da fé, não vai ser possível nós olharmos sobre essa dimensão da história da igreja sem compreendermos que é o próprio Espírito Santo que conduz. Hein? Então, a verdadeira história da igreja, ela só vai ser estudada durante todo esse período que nós vamos estudar a história da igreja, só com o elemento da fé. É claro, com uma razão, com um impedimento, mas lançar o nosso olhar para essa história da igreja, mas também compreender essa dimensão da própria vida. Vamos olhar, durante o nosso curso, que toda a história da igreja, desde ali do ano 1º depois de Cristo, no nascimento de Cristo, até os dias atuais, além dessa presença do próprio Espírito Santo, né, da Trindade, ali que sempre move a igreja, existem presenças que sempre foram muito importantes para a história da igreja, que são os santos. A minha intenção é que durante toda a história da igreja, que a gente vai estudar, a gente coloque um santo. Porque desde o fato ali dos primeiros mártires até os dias de hoje, a igreja também foi conduzida por vários santos. Para sempre mostrar, olha, é olhando para aquele santo ali que se mostra o caminho que você deve seguir. É olhando para a história desse santo que se mostra como que o homem, de fato, foi sonhado por Deus. Hoje, na missa não, nas vésperas, que nós rezamos aqui, da Assunção de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora da Badia, o padre Bruno, que falou ontem para a gente, né? O nosso diretor acadêmico, ele falou que ele pegou a Suma Teológica de São Tomás de Aquino e foi o seguinte: todo homem tem uma finalidade, São Tomás de Aquino falou, né? E o homem ele só encontra a sua verdadeira felicidade quando ele, de fato, vive essa finalidade. Se eu tenho, por exemplo, uma caneca, vamos imaginar uma caneca, de fato, né? Qual que é a finalidade dessa caneca? Tem um objeto quente, então ela vai ser um pouco mais grossa e vai ter uma alça. Isso é uma finalidade. Para a nossa alma, qual que é a finalidade da nossa alma? A nossa alma só encontra um verdadeiro sentido em Deus. Então, a finalidade de todos e a felicidade de todos, ela só encontra em Deus. E quando aparece um santo no nosso meio, é como se Deus mostrasse para esse santo, como se nós voltássemos a olhar para esse santo e víssemos qual que é a nossa finalidade. Qual que é o desejo de Deus para nós, né? É estarmos, de fato, unidos a Deus. Vocês conseguem reparar que no tempo que nós vivemos, a gente consegue perceber uma série de pessoas que não conseguem compreender quem elas são de fato? Parece um tanto de ideologias diferentes, as pessoas não conseguem compreender quem que elas são de fato. Esses dias eu estava conversando com uma psicóloga do seminário, e ela me falou que parece bem, não sei se é um transtorno, não sei,
E as pessoas começam a se identificar com animais. Então, ela vai se agir como animais. Isso é um absurdo, né? Mas para perceber o quanto que a humanidade está desfigurada. As pessoas não sabem quem que elas são de fato. E a história da igreja e os santos vão nos ajudar a descobrir qual que é o verdadeiro sentido da nossa vida. A gente olha para a história da igreja, olha para como ela está sendo conduzida, percebe a ação do Espírito Santo, olha a vida dos santos e vai começando a perceber que nós estamos dentro dessa história também e que é a partir dessa história que nós vamos configurando o nosso coração, né? Então, a humanidade, de fato, ela está desfigurada. E toda a história da igreja, a humanidade foi transformada porque, além de fato ser conduzida pelo Espírito Santo, foram suscitados no meio de nós grandes santos. Vamos pegar lá os apóstolos, no início da igreja. Foram todos mártires, com exceção de um, São João, mas todos foram de fato mártires. Derramaram sangue do tal de Cristo. A gente vai avançando, a gente vai vendo homens que fizeram experiência com ressuscitado dentro dessa igreja, que não é uma instituição somente humana, mas é divina também, dentro dessa história da igreja, que fizeram a experiência e transformaram a humanidade. Não sei se vocês já ouviram uma historinha de um rapaz, ele era sociólogo, e ele fazia uma pesquisa de um mestrado dele, para saber como que ele poderia transformar a humanidade. E ele pensou, não, mas o que eu posso fazer para, de fato, transformar a humanidade? Sempre olhando essa questão dos santos, né? O que eu posso fazer para transformar a humanidade? E ele, sendo um sociólogo, né? Ele tinha um escritório na casa dele, e ele sempre ficava ali pesquisando como que ele poderia fazer para transformar essa humanidade. Acontece que ele tinha um filho de 7 anos. E esse filho de 7 anos que estava lá na casa dele, toda hora batia na porta do escritório, ele estava estudando, né, sobre como transformar a humanidade, e falava, papai, vamos brincar. E ele, não, eu preciso estudar, eu preciso descobrir como eu posso transformar a humanidade. E essa criança insistente. Aí o pai ia lá, brincava um pouquinho com ela e voltava para estudar. E criança daquele jeito, né, sempre querendo brincar e tudo mais, uma criança sempre muito ativa. Acontece que esse pai tem uma grande ideia, né? Ele vê que o filho dele está ali há todo tempo batendo na porta, vamos dizer assim, quase enchendo o saco dele, né? Para ele deixar de estudar ali, para descobrir como que ele pode transformar essa humanidade. Ele tem uma ideia. Ele pega uma revista, ele começa a folhear essa revista e vê a imagem do mapa mundi. Ou seja, o mundo todo ali, né? O mapa mundi. Com todos os continentes, com todos os países, assim, bem detalhado mesmo, né? E ele teve uma ideia. Eu vou pegar uma tesoura, vou recortar esse mapa mundi e vou fazer um quebra-cabeça. Então ele vai lá e faz isso. Recorta, faz um quebra-cabeça e entrega para o filho dele. E pronto. Aí ele pensou, não, agora sim eu vou conseguir, de fato, descobrir como que eu posso transformar a humanidade, né? Como eu vou estudar para transformar a humanidade, né? Mas acontece que em 5 minutos, ele começa a estudar, o filho dele bate na porta, papai, terminei. Aí ele todo assustado, meu Deus, né? O que está acontecendo? Meu filho é um gênio, porque eu entreguei o mapa mundi para ele transformou, construiu o mapa mundi ali em 5 minutos. Ele foi lá, saiu ali do escritório dele e viu que, de fato, ele tinha feito o mapa mundi ali, todo completo, né? Fez aquele quebra-cabeça todo completo. E ele foi e perguntou para o filho, como que você fez esse mapa mundi tão rápido? Né? São 7 anos, né? Tem que ser uma criança muito inteligente para fazer isso. Aí a criança deu a saída dele. Falou, papai, quando o senhor folheava a revista, na parte de trás do mapa mundi tinha a figura de um homem. E foi a partir da figura do homem que eu reconstruí essa imagem do mundo. E é a partir disso que eu teve a ideia. Eu teve a resposta para ele, né? Ele só vai ser capaz de transformar a humanidade quando o homem também for transformado. É um homem transformado que é capaz de transformar a humanidade. Um homem que não sabe quem ele é, um homem no sentido de humanidade, né? Que não sabe quem ele é capaz de transformar a humanidade? Não, ele não sabe nem quem ele é. Mas uma pessoa que tem convicção da sua finalidade, que sabe que ele foi criado para o céu, que sabe que ele foi criado para transformar a humanidade com o seu testemunho,
ele é capaz de transformar a humanidade. E foi isso que os grandes santos fizeram. Vamos pegar, por exemplo, São Francisco de Assis. Como que São Francisco de Assis transformou a humanidade dentro da história da igreja? São Francisco de Assis está mais ou menos lá no século XIII. São Francisco de Assis era, aliás, Francisco, né? Esqueci o nome dele, de verdade. Fernando, tá vendo? Não, Fernando é de Santo Antônio. Né? Francisco. Não, Francisco Fortune, eu vou lembrar. Francisco, não entendi que ele é Francisco. Foi só Francisco depois que ele vira frade, né? Mas acontece que ele era de uma família muito rica. E, com o tempo, ele tem um encontro com Deus e ele começa a abandonar tudo que ele tem para viver a pobreza de fato. Então, ele era uma pessoa muito rica, os pais eram ricos, os pais vendiam tecido. Então, era uma família muito rica. Mas ele decide abrir mão disso tudo e começa a viver ali para construir uma igreja, começa a construir seu convento, mas vivendo tudo isso na pobreza. E sempre dentro da igreja, sempre olhando com seus olhos para transformar a igreja dentro da igreja. Por que São Francisco de Assis transformou a humanidade dentro do contexto da história da igreja? Porque na época de São Francisco de Assis, o que era muito importante ali para o clero na época, né, para os padres, para os bispos, o Papa e tudo mais, era a dimensão material. Ou seja, tinham seus olhos voltados para essa dimensão material e às vezes esqueciam de outras dimensões. E o que São Francisco fez? O que aliás, o próprio Espírito Santo fez? Suscita no coração de Francisco a ser uma pessoa de fato pobre, que se doa pelos outros, que vive a pobreza para mostrar para a igreja inteira que não é só a dimensão material, mas que é a dimensão também da caridade. E isso é muito interessante, muito bonito, né? A gente for parar para pensar. Ele despertou na igreja uma reforma. Ele quis reformar a igreja, né? E o bonito é que ele quis reformar a igreja dentro da igreja. Que é diferente, por exemplo, de Martinho Lutero, que é o fundador das milhares de igrejas que nós temos hoje, né? As protestantes. Quis reformar a igreja fora da igreja. O que São Francisco quis fazer? Quis reformar a igreja dentro da igreja, em comunhão com a igreja. E isso é muito interessante. A gente for olhar também dentro da história da igreja, só para a gente ir fazendo alguns panoramas, né? Existe uma história de uma mulher também, que é muito interessante, dentro do século XIII também. O que acontece? O Papa, ali em Roma, vamos ver aqui, Gregório V, o que acontece? No século XIII, por aí. O Papa em Roma estava de uma instabilidade política lá dentro de Roma muito grande. Era instabilidade política, era muita violência, e ele teve uma ideia, né? Tendo um vínculo com o rei da França, o que esse Papa vai fazer? O Papa Clemente V, vai mudar a sede da igreja, que está em Roma, para a França. Isso no século XIII. E ele vai mudar, simplesmente muda, por uma questão política mesmo, de fato, né? E durante 5 papas seguidos, durante 68 anos, esses 5 papas, mais ou menos, vão viver na França. Eles deixam de ter a sede em Roma para viver na França, por simplesmente uma questão política. Vai suscitar, dentro da igreja, uma mulher que começa a escrever cartas para esse papa. Então, ela vai começar a escrever cartas para esse papa, para dizer para ele, olha, você tem que voltar para Roma. O lugar da sede da igreja católica é em Roma. Pedro morreu em Roma. Precisa voltar para Roma. E essa mulher vai até dizer, né, que esse papa precisa ser viril. Eu preciso ser corajoso. Imagina uma mulher no século XIII, XIV, por aí, escrevendo para um papa que ele precisa ser viril, que ele precisa ser corajoso. E ela escreve essa carta para esse papa. E o que esse papa faz? Por causa das cartas dessa mulher, ele volta para Roma. Ele volta para Roma com toda força. Ou seja, Deus suscitou, o Espírito Santo suscitou no coração dessa mulher para que ela pudesse falar para o próprio Papa para ele voltar para Roma. E quem que é essa mulher? Alguém sabe? Alguém tem ideia? Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena,
vamos dizer assim, entre aspas, né, afrontou o Papa para falar que ele precisa voltar para Roma. Ou seja, uma mulher que, vendo a necessidade da igreja, vendo a necessidade do Papa voltar para Roma, Deus simplesmente coloca no coração de Santa Catarina de Sena para que a igreja volte para o seu lugar de vida. Ou seja, para que ela compreenda qual é de fato o seu papel, né? A gente vai ver várias outras histórias, né? Século XX, São Padre Pio. O que foi São Padre Pio de Pietrelcina? Quando os padres já não tinham mais sentido para viver o sacerdócio, o que Deus faz? Suscita um grande santo, né? São Padre Pio, para mostrar qual é o sentido do sacerdócio. Quando os jovens, hoje em dia, perdem o sentido da vida, que não sabem mais o que são, que não sabem mais o que querem, que estão perdidos, o que Deus faz? Suscita um cara cruz. Olha, um jovem de 16 anos, durante toda a história da igreja, sempre Deus mostrando qual é o nosso lugar, para onde nós devemos voltar o nosso olhar. Para a gente não volta o nosso olhar direto para o santo, né? É vendo a vida dos santos, olhando para a vida dos santos, que a gente volta o nosso olhar para Deus, né? E tinha um jovem, eu acho muito bonito, toda vez que eu vou falar palestra para jovem, eu gosto de enfatizar isso muito bem. Um jovem de 16 anos, com um corpo incorrupto, enterrado de blusa de moletom, de calça jeans e de tênis da Nike, da Adidas, não sei. Da Nike, né? Olha para você ver que interessante. É um jovem que teve os mesmos desafios que nós, que teve os mesmos problemas do que nós, viveu na era da tecnologia, viveu na era da internet, usou isso para o bem. Ou seja, Deus sempre suscita, e sempre vai suscitando. Olha, hoje a gente está rezando a memória de São Maximiliano Maria Kolbe. Uma história incrível também, na época do nazismo, né? Um franciscano que começa a acolher judeus dentro do convento, para que esses judeus não fossem ali dentro daquele campo de concentração, mortos no campo de concentração. Acontece que a polícia nazista encontra São Maximiliano Maria Kolbe, né, faz ali várias torturas, devolve São Maximiliano Maria Kolbe ao convento, e quando a polícia nazista vai pegar um judeu para levar ao campo de concentração, o que São Maximiliano Maria Kolbe faz? Se oferece no lugar desse judeu. Gente, eu chego até a arrepiar, porque é muito bonito. Uma pessoa chegar ao ponto de se oferecer para, de fato, morrer no lugar daquela pessoa, se isso não for um santo, é o quê? Se isso não for o Espírito Santo mostrando para nós como que nós devemos ser, de fato, como que nós devemos agir, de fato, dentro dessa história aqui, encarnar-se aqui, né, vivendo aqui nessa carne, nesse osso aqui, se isso não for, de fato, uma ação do Espírito Santo, o que é? São pessoas que estão dentro da nossa história, que fizeram experiência com o ressuscitado, com o próprio Jesus, e que quiseram doar a sua vida. E o que vai acontecer? São Maximiliano Maria Kolbe vai ficar magro pra caramba, fica muito magro mesmo, muita fome, e acaba que eles vão injetar ácido de carbono, acho que é isso mesmo, nas veias dele, e ele simplesmente morre. Marte. E a gente celebra hoje São Maximiliano Maria Kolbe. E isso de milhares e milhares de histórias do santo, que nos mostram qual que é a nossa finalidade aqui na Terra, e qual que é a finalidade da igreja. Hoje a gente estava estudando liturgia também, e entra, é claro que a gente vai falar sobre a liturgia em si, né, em alguns momentos sim, mas em quantos momentos alguém teve que interferir na história da liturgia para dizer é assim que se deve fazer. A gente está fugindo do contexto de como se deve fazer. Quando os padres já não sabiam, cada um fazia uma missa diferente, cada um fazia uma coisa diferente, o que surgiu em 1545? O Concílio de Trento. A partir do Concílio de Trento que começou, de fato, a ter as missas um pouco mais assim, dentro de um ritual, né? Dentro de um missal e tudo mais, é algo mais certo, algo mais universal em toda a igreja, né? Quando a igreja começou a descuidar da dimensão pastoral, a se descuidar de outras dimensões, o que Deus suscita? Um Papa para convocar um Concílio Vaticano II. E isso é muito interessante. É uma história da igreja que, em todos os momentos, Deus sempre vai suscitando, né, pessoas para que, de fato, se doem,
se entreguem, façam experiência com esse ressuscitado. Né? E nessa dimensão da liturgia também, olha, interessante, a gente faz essa experiência com esse ressuscitado no silêncio do nosso quarto, mas o ápice dessa experiência com esse ressuscitado é dentro da liturgia. O ápice da missa, a comunhão, a gente recebe o próprio Cristo. Né? O Dom João falava para a gente, nosso antigo bispo, emérito de Diamantina, né? Principalmente para nós, que ele falava dentro do seminário, né? São jovens que estão aqui, que comungam todos os dias, precisam ser pessoas diferentes. Nem nós também, né? Comungamos todos os dias, se não todos os dias, todos os domingos. Se não confessamos de 15 em 15 dias ou de um mês, somos pessoas que fazemos experiência com o ressuscitado. O que nos separa, isso talvez eu falo até com um pouco de falta de caridade, né? Mas o que nos separa da igreja protestante não são paredes. O que nos separa da igreja protestante é que dentro da nossa igreja nós temos o próprio Cristo, a presença física de Jesus. Tá, talvez ali eles fazem, ali numa igreja ali decidida, fazem uma experiência ali com Jesus e tudo mais, legal, vale. Mas nós fazemos experiência com Cristo físico, é a presença real de Jesus. Né? E aí vocês vão perceber que nessa história da igreja também, essa presença real de Jesus, essa compreensão de Jesus, sempre tiveram compreensão que quando eles estavam ali, reunidos, quando eles partilhavam o pão depois da ressurreição de Jesus, eles tinham consciência que eles comiam o próprio corpo de Jesus. Vamos estudar, vocês vão perceber da história da igreja, das perseguições no início. Os cristãos no início vão ser acusados até de canibalismo. De canibalismo e de incesto. De canibalismo porque eles falavam que iam comer o próprio corpo, a própria carne de Jesus. De canibalismo porque eles chamavam uns aos outros de incesto, porque eles chamavam uns aos outros de irmãos. E eram, de fato, irmãos em Cristo. E eram coisas que eles usavam para dizer que essa religião nova que surgiu não é coisa de Deus. Tem alguma coisa errada aí. As perseguições, o início das perseguições, né? Ou seja, compreendiam a presença real de Jesus na Eucaristia, foi amadurecendo essa ideia, até que se chegar, de fato, àquilo que nós temos hoje, né? Compreendemos hoje, né? Sempre um caminho. Vocês pegarem a apostila de vocês, para a gente começar, aliás, a gente dando continuidade, né? Eu coloquei quando de fato Cristo nasceu, né? Porque é uma dificuldade. Quando o padre Nilson, que dá aula de história da igreja para a gente, falou isso para mim, eu fiquei assustado, fiquei escandalizado. Mas eu depois pensei que não, isso não altera em nada a minha fé, né? Mas vocês vão ver o tanto que é interessante, né? Quando que Cristo nasceu? Olha, vamos pegar aqui. O calendário que tinha na época de Jesus, como nós temos primeiro depois de Cristo, segundo depois de Cristo, por aí vai, na época de Jesus, os calendários eles tinham essa sigla, A, U, C. Na apostila de vocês, está escrito só o C, mas é a mesma coisa, né? O que quer dizer esse A ou C? A é latim. A urbe condita. Vou colocar aqui entre aspas aqui a palavra honra. O que quer dizer? Ab urbe condita. É mais ou menos assim. Depois da fundação de Roma. Então, depois da fundação de Roma, era isso aqui, esse algo seco. Ou seja, a gente vai ter, na mesma forma que a gente tem, primeiro depois de Cristo, 200 antes de Cristo, a gente vai ter isso aqui. Começou a contar a partir da fundação de Roma. Qual que vai ser, mais ou menos, o ano do nascimento de Cristo? Né? Aqui. Nós vamos colocar o ano do nascimento de Cristo e um frei, aliás, um monge, colocou que o próprio Jesus nasceu no ano 753 A.U.C. que quer dizer
nasceu 753 anos depois da fundação de Roma. Esse é o dado de nascimento que o próprio, que esse monge vai dizer, né? Dionísio, o nome desse monge. Então, ele vai datar que Jesus nasceu no ano 753, depois da fundação de Roma. Depois da fundação de Roma. Mas aí, então, nós vamos colocar dentro de uma conta, né? Aqui a gente tem o primeiro ano, né? O C, o ano da fundação de Roma. A gente vai seguir aqui o ano de 753, que seria a data do nascimento de Cristo, o C, e seguindo um pouco mais aqui, no ano de 1278, vai aparecer, então, um monge chamado Dionísio, o Pequeno. E ele vai falar, não, ok, Jesus nasceu, então, no ano 753, depois da fundação de Roma. Até então, aqui, a gente não tinha essa questão de antes de Cristo e depois de Cristo. É Dionísio, esse monge aqui, que vai começar a dizer, então, se, de fato, o marco da nossa história é a encarnação de Jesus, nesse ano de 753 aqui, é claro que não começa no ano 0, começa no ano 1. Então, o ano 1, aqui, de fato, 754, vai ser o ano depois de Cristo. E para trás, um ano antes de Cristo. Então, se a gente ignorar essa parte aqui, em 1278, por causa do fato da encarnação de Jesus, começa a dizer antes de Cristo e depois de Cristo. E esse monge vai dizer que Jesus nasceu no ano de 753. Então, é a partir do ano de 753, depois da fundação de Roma, que vai nascer, de fato, Jesus. Então, a partir de 753, essa parte aqui é ignorada. Só vai existir antes de Cristo e depois de Cristo. Ok? Só vai existir antes de Cristo e depois de Cristo. Mas aí acontece um problema. A gente vai ter, no ano de 750, um rei muito importante. No ano de 750, aqui ainda, depois da fundação de Roma. Que é o rei Herodes. E esse aí a gente conhece. Esse aí a gente já ouviu falar, na Sagrada Escritura. O rei Herodes. Ano 750, que é o ano da morte do rei Herodes. Quando o rei Herodes morreu? No ano 750, depois da fundação de Roma. Esse é o ano que o rei Herodes morreu. Pega a Bíblia de vocês. Quem trouxe a Bíblia? Pode abrir lá em Mateus 2, 1. Mateus 2, 1. Se você tem isso. Mateus 2, 1.